E aí pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para dar continuidade na sequência de vídeos. Dei uma paradinha, dei uma sumidinha de leve, só um pouquinho, para continuar falando para vocês histórias da minha vida. E a última parte eu falei um pouco de quando eu fui adotado, quando eu cheguei na casa da minha mãe. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho da minha infância e de algumas coisas que aconteceram ao longo da minha vida. Existiu um período de adaptação, né? Eu recebi a visita, acho, uma vez do juizado de menor em casa, perguntando se eu tava feliz, se tava sendo bem tratado, se minha mãe não tava me deixando no cativeiro, se minha mãe não tava me espancando, não tava arrancando minha pele, não tava sendo abusado sexualmente. Essas perguntas normais. E depois eu nunca mais vi e tal. A minha mãe e o meu pai trabalhavam em um banco, chamava Banco Nacional, há muito tempo atrás. E eles trabalhavam em Campinas, então eles trabalhavam bastante. E chegou um período da minha vida que a gente sempre teve uma vida muito cristã, ia na igreja sempre e tal. E chegou um período na vida dos meus pais bem difíceis, que foi quando eles decidiram se separar. Então, só pra vocês entenderem, eles me adotaram. Um tempo depois, acho que uns 5, 6 meses, a minha mãe engravidou do meu irmão. E um ano, não sei a data exata, eu sou péssimo, já falei isso pra vocês aqui. Os meus pais chegaram e disseram que precisava se separar, que não tava dando mais certo e tal. E assim, quando você é criança, você fala coisas pra uma criança, ainda mais se essa criança veio de uma família totalmente desestruturada. Você mostra pra ela que é possível você ter uma família, que é possível você encontrar uma pessoa que você ama. Quando você dá essa esperança pra uma criança, é muito ruim e triste quando você tira isso dela. Foi um pouco o que aconteceu comigo. A minha mãe sempre me falava muito de família, que eu tinha que estudar pra eu ser um bom pai, pra eu ter um bom emprego, pra eu ser um homem digno, pra eu não envergonhar o nome da família e tal. E que Deus ia me proporcionar isso, que Deus ia fazer. O problema foi como eu recebi isso. Claro que eu aceitei e tal, minha mãe nunca me deixou ser rebelde, nem tive tempo pra isso. Nesse período pra, eu vou fazer o que quiser da minha vida, não. Porque a minha mãe continuava sendo minha mãe e meu pai continuava sendo meu pai. Então, as coisas não mudaram em relação muito à minha educação, mas aqui dentro do meu coração, eu meio que pensei, sabe, de família, essa coisa de lar, é tudo conversa fiada, isso não existe, isso é invenção pra eu andar na linha. E aí eu fui crescendo e eu cheguei na minha adolescência. Na minha adolescência, a minha mãe se envolveu com meu padrasto, que assim, eu considero ele como meu pai. É até estranho falar isso, considero como meu pai, porque ele não me considera como filho, ele fala que eu sou filho dele e eu tenho que falar aqui pra vocês que ele é o meu pai. Tanto é que toda vez que eu falo meu pai aqui, fica meio confuso, porque eu tenho dois pais. O meu pai que me adotou com a minha mãe, Norma, o Roberto, o Carlos, Miranda da Silva, são tantas emoções, que é o meu pai que eu amo, claro, e o meu pai que é o meu padrasto, que eu conheci na minha adolescência, que a minha mãe separou do meu pai, conheceu meu padrasto, casou com meu padrasto, teve a minha irmã Gabriela e o meu irmão Murilo, meus irmãos lindos que eu amo, Murilo. Meu irmão tá na fase, naquela idade de 15 anos, tá mudando a voz. Ô Jefão, você não vai ver mais a gente, sabe aquela voz meio lenta. É engraçado demais, joga basquete comigo, sempre apanha, vou marcar mais uma. E a Gabi, que é minha princesa, que eu amo, que tem 18 anos, limpei a bunda dos dois. A Gabriela comia shampoo e o Murilo comia bosta. Era assim lá em casa. Mas enfim, então meu padrasto, assim, a minha adolescência toda eu passei com ele, dos meus 15 aos meus 18 anos. Então ele é meu pai, gente. Eu morei um tempo com a minha mãe, e depois eu morei um tempo com o meu pai, e depois eu morei de novo com a minha mãe, e depois eu morei de novo com o meu pai. Eu vivia mais ou menos como um maluco no pedaço no começo. Now this is a story all about how my life got flipped. A minha mãe saiu do bairro que a gente morava, que é o Zanaga, e foi morar num bairro melhor. Ela tinha um emprego legal, tinha uma condição assim, melhorou um pouquinho de vida. Então eu ia lá, ficava num bairro mais de gente, um pouquinho de condição mais financeira, e voltei pro Zanaga, que na época, não agora, se você mora no Zanaga agora você mora bem, mas na época era um bairro bem humilde, tanto é que as casas eram todas iguais, assim, sabe? As casas que o governo dá, mas adorava os dois mundos. E eu chegava no condomínio, todo mundo, pô, cara, você mora lá no Zanaga e tal. Mano, aqui é Zanaga no bagulho, tá ligado, mano? O bagulho é louco, não mexe que você tá ligado. Quando eu chegava no Zanaga, você é mó playboy, mano, sua mãe vem com os carros aqui. E minha mãe tinha um Palio na época. E, gente, parecia uma BMW hoje em dia, sabe? Então eu chegava de Palio. Ô, louco, mano, seu pai e sua mãe tem uns carros da hora, hein? Mas eu vivi esses dois mundos, assim. Então minha mãe, desde cedo, me ensinou a me comportar nesses dois mundos. E na fase da adolescência, que é a fase da puberdade, é a fase que você começa, né? Tá com uns pelinhos, cabelinho no peito. E aí você começa
começa, sabe, querer descobrir as coisas e tal. E o meu pai já tava numa fase mais liberal, assim, né? Então ele me deixava, ele conversava muito comigo. A minha mãe também conversava, mas ela era mais na dela e tal. E meu pai conversava comigo. E meu pai também curtia dar uns rolezinhos de vez em quando, que ele tava solteirão. Ele jogava bola, tal. Era meio garotão. E eu quis conhecer a vida, sabe? E foi desse jeito, assim, que eu comecei a esquecer um pouco dos caminhos de Deus. Foi nessa época que eu dei uma desvirtuada. E aí eu tava naquela vida meio na igreja, meio querendo ir pra balada. Tinha uma balada lá em Americana que chamava Rio Branco, que é o time de futebol lá da cidade. E era domingueira. Começava às 7 e acabava acho que 11 horas. E todos adolescentes iam lá, mano, não pegava ninguém. Pensa num cara ruim demais. Eu não pegava ninguém nessa época. Mas eu ia e tal, cansei de levar fora e eu curtia dançar, sabe? Tocava aquela... Nossa, era, véi, uma fase legal. Só que eu comecei a querer conhecer as menininhas. Perdi minha virgindade cedo, aos 13 anos de idade. Vê, não é nem homem ainda, já perdi. Perdi uma coisa preciosa, porque aquela ideia de família já tinha se desconstruído. Então antes de você casar e formar um lar, pensem bem. Gente, a minha mãe tá super bem casada hoje, eu entendo. Mas naquela época, pra eu entender isso, eu tive alguns tios em volta também que se separaram. E você não sabe, às vezes, não, separação é uma coisa normal, gente. Uma criança não é. Separação pra uma criança não é uma coisa normal. E aí eu comecei a querer viver essa vida, querer conhecer o sexo, querer começar a ir pras baladas. Eu nunca me envolvi com droga na minha adolescência, porque o meu pai, assim, era um lado bom, positivo, que ele sempre foi muito jogou a real. Ele tinha amigos que usava e ele me mostrava a vida dessas pessoas. Então eu nunca me interessei, meu negócio era mulherada mesmo. E aí eu ficava com umas mulheradas mais velhas. E eu lembro que uma vez a psicóloga falou assim: você se interessa por mulher mais velha porque você é adotivo. Então o seio da mulher é onde você encontra recanto, porque a sua mãe te abandonou desde cedo. Olha só quantas mentiras que o diabo conta pra gente poder aprontar. Bom, é que eu sou carente. Vem cá que eu sou carente, vem. Era desculpa que eu precisava ouvir. E assim, com meu pai, eu conhecia as menininhas e podia sair. Com a minha mãe, eu era tipo náufrago. Era da escola pra casa, da casa pra escola. Minha mãe morria de medo, gente, de eu ser sequestrado, da polícia me prender. Então ela queria saber com quem eu andava. Parecia assim, investigando a vida das pessoas. Eu não podia fazer absolutamente nada. O meu rolê era andar no shopping. Então eu ficava no shopping igual um trouxa, andando, vendo as lojas, vê se tem cabimento de GNL. Parava nas vitrines, ficava olhando, porque era o único lugar que eu via gente. Dos 15 aos 18, foi um período que eu fiquei quietinho, assim, sabe? Cuidando dos meus irmãos. E aí eu tive um desentendimento com a minha mãe aos 18 anos de idade e quis sair de casa. Vim morar com meu pai e eu comecei a trabalhar. O meu pai é carpinteiro até hoje. Meu pai, primeiro pai adotivo. Eu trabalhei de peão e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E acho um trabalho super digno. Tenho orgulho do meu pai, te amo. Trabalha bem demais, é super conhecido lá em sede americana e região. Quer fazer o seu telhado? Chame Roberto Carlos. Telhado feito na hora, no prazo, se não estiver chovendo, porque a chuva atrapalha. Mas e o preço, Jefferson? O preço tá legal? Se você procurar ele agora no Antônio Zanaga, ele vai dar um desconto especial pra você. Trabalhei um tempão, depois eu arrumei um emprego numa loja, que eu não vou falar a marca, mas eu tenho certeza que você, se você é de São Paulo e algumas cidades do Brasil, sabe aquelas lojas que você passa na frente e o cara: oi, dona, vem cá, vem dar uma aproveitada aqui, vem cá, vamos entrar na loja? Eu era esses caras. Fui trabalhar nessa loja, comecei como estoquista, virei vendedor, mudei pra Campinas, aí minha vida começou. Foi quando eu virei homem, assim, que eu morei sozinho mesmo. E eu tava já longe de Deus, não me envolvia com droga, meu negócio era mulher e balada. Todo o dinheiro que eu ganhava eu gastava com isso: roupa, mulher e balada. Não construía nada. Conheci a mãe da minha filha, começou a morar junto, aí a gente se separou. Quando nós estávamos separados, rolava um flashback e aí ela engravidou. Voltei a ficar com ela no período da gravidez, eu voltei pra casa e depois eu me separei de novo. E aí, gente, foi assim, o divisor de águas na minha vida. Eu tava totalmente distante de Deus, com uma filha, e eu perdi tudo que eu tinha. Minha filha foi embora, perdi meu emprego que eu tava há muito tempo. Nesse período de fragilidade que eu comecei a me interessar por drogas. Eu vou encerrar o vídeo aqui porque senão vai ficar muito longo. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês o período que eu entrei nesse mundo que é o mundo das drogas. E é uma coisa que eu queria muito falar pros adolescentes, pros mais velhos também. Todo mundo na família tem um problema com alguém que usou droga. Todo mundo. Bom, gente, é isso. Se você gostou do vídeo e você está gostando da série, não esqueça de dar um like no vídeo, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal.
canal, beleza? Um beijo pra vocês, até a próxima. Fui, tchau.